Capítulo 164 Palácio da Cordilheira Flutuante. Depois de Zhaofeng ter perdido, sua sequência de 3 vitórias tinha acabado e embora muitos estivessem decepcionados com o resultado, nenhum deles poderia fazer nada desde que Zhaofeng tinha se rendido. O torneio da Cordilheira Flutuante estava chegando ao fim após a 4ª rodada e Beimoi e Han Xiaoyuan, que ganharam 4 rodadas, imediatamente tomaram cada uma das vagas para o julgamento. Os discípulos restantes tomariam os outros lugares disponíveis por sua classificação no torneio e os 3 discípulos do núcleo que estavam assistindo o torneio, todos tinham seu lugar garantido. Além deles, Beimoi e Han Xiaoyuan também ficaram com 2 vagas, significando que havia apenas 5 delas restando. Irmão Zhao, você perdeu uma chance apenas por não usar sua força total. Se continuar assim, talvez você realmente não possa participar. Yang Gan avisou. O irmão Yang pode ficar tranquilo. Zhaofeng assentiu com a cabeça. Ele precisava ganhar as 3 lutas restantes para conseguir definitivamente um lugar e tudo estava sob controle. Além de Beimoi e Han Xiaoyuan, ninguém foi capaz de detê-lo. 5ª rodada, Zhaofeng venceu em um movimento, esmagando o seu adversário que estava no ápice do 3º céu. Neste momento, sua força fez os outros ficarem cautelosos. 6ª rodada, o adversário de Zhaofeng foi Lin Fan. Desisto. Lin Fan não queria gastar muita energia contra Zhaofeng e ele imediatamente desistiu. 7ª batalha. Seu oponente era Liu Yuer, a única ameaça depois de Beimoi e Han Xiaoyuan. Todos pensaram que esta seria uma batalha excitante, mas Zhaofeng usou ataques rápidos de raios e derrotou Liu Yuer em poucos movimentos. Casualmente, Zhaofeng ganhou 6 batalhas e ficou em primeiro lugar entre os concorrentes. Os olhos da irmã Yuan cintilaram quando ela se trancou para Han Xiaoyuan. Eu não sei. O rosto de Han Xiaoyuan estava vermelho como uma maçã enquanto balançava a cabeça e a névoa apareceu em seus olhos como se ela fosse culpada por algo que ela não fez. Isso não tem nada a ver com Xiaoyuan. A rendição de Zhaofeng significa que ela não teve que participar de uma luta feroz. A voz da mestre do clã soou e, neste momento, a competição tinha chegado ao fim. Os 7 discípulos eram Beimoi, Han Xiaoyuan, Zhaofeng, Liu Yuer, Kong Yuanyao, Lin Fan e Shen Yui. Além do último discípulo Shen Yui que estava no ápice do 3º céu, Zhaofeng estava familiarizado com os outros. 3 discípulos do núcleo e 7 discípulos internos participariam do julgamento da Cordilheira Flutuante em 10 dias. Yang Gan, Quan Shen, Hulu, Beimoi, Han Xiaoyuan, Zhaofeng. Vocês 10 ganharam as qualificações para participar do julgamento da Cordilheira Flutuante que ocorre uma vez a cada 5 anos. Uma voz profunda e forte ecoou por todo o campo, anunciando o fim do torneio da Cordilheira Flutuante. A competição era apenas para ganhar a entrada para o Palácio da Cordilheira Flutuante. Todos os 10, vocês se encontrarão aqui em 10 dias. A voz suave e clara da mestre do clã soou e, assim que terminou de falar, 5 auras do reino espiritual verdadeiro partiram. A multidão começou a se dissipar e aqueles que tinham falhado tinham olhos escuros. Cabelos, com certeza com raiva e remorso. Eu não posso acreditar que eu também vou ser capaz de participar do julgamento da Cordilheira Flutuante. Lin Fan sentiu como se estivesse em um sonho. Embora ele tenha sido o discípulo exterior superior,
Ele não havia se tornado um discípulo interno por muito tempo e ele não tinha nenhuma esperança de entrar no julgamento. Mas o jovem ao seu lado mudará seu destino. Lin Fan usou as recompensas da missão como um degrau para empurrar-se até o segundo céu do reino ascensionado. Logo depois disso, Zhao Feng lhe deu uma habilidade mortal de nível alto, fechando a lacuna entre ele e os discípulos dos anciãos. Acrescentando ao fato de que Lin Fan estava disposto a trabalhar duro, este último aproveitou esta oportunidade. Lin Fan respirou fundo e ele não disse nenhuma palavra de gratidão, mas ele se lembrou silenciosamente disso. Zhao Feng e Lin Fan retornaram juntos e não muito longe deles estava Xiao Yun e Princesa Yun Mengxiang. Os olhos de Xiao Yun estavam cheios de relutância e ele se sentia extremamente irritado. Esquecera-se de que nem sequer havia colocado qualquer esperança em entrar. Mas vendo Lin Fan e Zhao Feng ganhando o direito de participar, seu coração não conseguia se acalmar. Yun Mengxiang suspirou e ficou extremamente arrependida. Mas ela sabia que o tempo se fora. Se ela era capaz de manter o relacionamento que tinha com Zhao Feng antes, talvez seria por Lin Fan ao lado dele. Depois de retornar aos seus pátios, Zhao Feng e Lin Fan se separaram e começaram a se preparar completamente para o julgamento da Cordilheira Flutuante. No quinto dia, o primeiro ancião chamou Yang e Zhao Feng e o último entendeu que a razão pela qual foram chamados foi devido ao julgamento. Este evento só ocorria uma vez a cada 5 anos e não só o mestre Haiyun participou uma vez, até mesmo o primeiro ancião também tinha. O primeiro ancião tinha uns 300 anos de idade e ele definitivamente sabia muito sobre o julgamento da Cordilheira Flutuante. O conteúdo específico do julgamento da Cordilheira Flutuante é diferente a cada vez, mas apenas uma coisa não muda. Quanto mais tempo permanecer nele, maior será a chance de ser reconhecido pelo Palácio da Cordilheira Flutuante. Ao mesmo tempo, aqueles que durarem mais tempo no julgamento terão uma chance maior de obter melhores recompensas. O primeiro ancião simplesmente disse o que era e Zhao Feng imediatamente teve algumas perguntas, podemos entendê-lo como tempo de sobrevivência. Quanto mais tempo ficar, maior será a pontuação. Isso mesmo. É sobre quem sobrevive até o fim. O primeiro ancião teve um olhar de louvor em seu rosto. Claro, haverá iscas no julgamento. Essas iscas também terão perigo de acompanhá-los e o menor erro pode significar fracasso. Depende de quão confiante você está. Ele não falou muito sobre o julgamento da Cordilheira Flutuante porque tudo se confiava na força e na compreensão. Depois de deixar a residência do primeiro ancião, Zhao Feng voltou para onde ele morava e disse tudo a Lin Fan. Quanto aos últimos 5 dias, Zhao Feng concentrou-se exclusivamente no cultivo e por atingir o 11º nível da técnica Parede de Prata, seu cultivo progrediu muito e alcançou o ápice do segundo céu. Em um piscar de olhos, os últimos 5 dias tinham passado e antes do amanhecer, os 10 discípulos já haviam se reunido na divisão central. Estas 10 pessoas eram todos elites que tinham obtido as qualificações para entrar no julgamento da Cordilheira Flutuante e os 3 discípulos do núcleo eram os líderes. Os 3 discípulos do núcleo, Yang, Quan Shen e Lua Gao. Yang segundo classificado entre os 10 discípulos do núcleo e está no 5º céu do reino ascensionado. Um dos concorrentes para o título de novo discípulo principal. Lua Gao classificado em 7º entre os 10 principais do núcleo e está no 4 grau céu do reino ascensionado. Forte, fortalecimento corporal.
Quan She em 10º lugar entre os 10 discípulos do núcleo e o mais novo discípulo do núcleo. Entre eles, Yang Gan era o mais forte e muitas pessoas, incluindo o primeiro ancião, tinha grandes esperanças para ele. Alguns até mesmo previram que a pontuação de Yang Gan poderia superar o do mestre Hai Yun, que teve a pontuação máxima em dezenas de anos. Além dele, muitos também tinham grandes esperanças em Beimoi. De pé no grupo, Lin Fan estava ligeiramente nervoso, uma vez que todos esses oponentes eram mais fortes do que ele. Irmão Zhao, o irmão Yang te ajudará? Perguntou Lin Fan. Não? Zhao Feng sacudiu a cabeça decisivamente. O julgamento da Cordilheira Flutuante era um lugar onde seus destinos poderiam ser mudados e todos que entraram tentariam seu melhor. Uma vez que eles entrarem no julgamento, Yang Gan iria tentar o seu melhor e tentar obter a melhor pontuação que ele conseguir, o que significava que ele não teria tempo para ajudar Zhao Feng. De acordo com o que o primeiro ancião disse, as recompensas eram acompanhadas com a sorte e o menor erro traria o fracasso, mesmo se alguém estivesse no 7º céu do reino ascensionado. Você não está preocupado? Lin Fan olhou para a figura confiante de Zhao Feng e não pôde deixar de admirá-lo. Zhao Feng sorriu fracamente e ele não respondeu. Depois de perceber a verdade desse julgamento, ele não se preocupou muito. Com seu misterioso olho esquerdo, ele tinha grande poder de batalha e alta taxa de sobrevivência. Comparando os tempos de sobrevivência, Zhao Feng riu friamente em seu coração quando seu olho esquerdo começou a bater. Sou. Várias auras no reino espiritual verdadeiro apareceram e desembarcaram na divisão central. Os jovens perceberam que a mestre do clã, o primeiro ancião e 3 outros anciãos haviam voado próximo ao palácio da Cordilheira Flutuante. Veng! Um relâmpago azul em torno do palácio da Cordilheira Flutuante deu a todos um sentimento misterioso como se estivessem em um conto de fadas. Zhao Feng sentiu fortemente que a iluminação ao redor tinha atingido seu ápice de energia, como se estivesse cheia. Abra! Exclamou o primeiro ancião quando uma onda de força verdadeira surgiu de sua palma e entrou no palácio da Cordilheira Flutuante. No mesmo instante, a mestre do clã e os outros 3 anciãos também colocaram sua energia no palácio. Quando os 5 no reino espiritual verdadeiro puseram seu poder no palácio da Cordilheira Flutuante, o palácio começou a tremer e o relâmpago se tornou ainda mais brilhante. Finalmente, todo o relâmpago se condensou em um ponto e sob a orientação dos 5, ele se fundiu com o Palácio Azul. Huang! Todo mundo sentiu o ar tremer e Zhao Feng usou o poder de seu olho esquerdo para pegar um traço de uma ondulação transparente que apareceu no centro do Palácio da Cordilheira Flutuante. Embora seu olho esquerdo pudesse ver pelo tapa-olho, sua visão diminuiria. Mas mesmo assim, Zhao Feng podia ver os 5 usando uma antiga matriz no Palácio da Cordilheira Flutuante para abri-la ou então, o relâmpago que o rodeava poderia ter matado eles. Depois de sustentá-lo por um tempo, o portão do julgamento da Cordilheira Flutuante abriu com um estrondo e a luz lá dentro era tão brilhante que até Zhao Feng não podia ver através dela com seu olho esquerdo. O Palácio da Cordilheira Flutuante finalmente se abriu. Todo mundo estava animado e uma escada apareceu na entrada do palácio. Os 5 no reino espiritual verdadeiro pisaram na escada e eles sinalizaram para os 10 abaixo subirem. Sou. Os 10 discípulos de elite no reino ascensionado circularam sua força verdadeira para ajudar-se a voar e pousar na escada.
De pé sobre as escadas, Zhao Feng podia sentir uma aura antiga e velha na brilhante e branca entrada do palácio.